Eu sou Geraldo Roberto Siqueira de Souza, todo mundo me conhece como Pudim, tenho 60 anos, fui nascido em Campos em 1960 e durante a minha militância política, que começou em 1985, eu já tenho 35 anos de vida pública, já tendo tido a oportunidade de ser vereador, fui deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito de Campos. E nessa passagem que eu tive pela política, eu perdi minha identidade. Eu trabalhava num grupo político em que tudo que eu conseguia fazer era tributado a quem era o líder político desse grupo. Então eu fiz tantas coisas boas para a cidade de Campos, mas as pessoas não têm conhecimento dessas coisas boas que eu fiz, porque eu era obrigado a me esconder para que o líder pudesse sobressair. Então, o que isso me causou foi uma certa sensação no coração das pessoas de que, embora eu tenha passado por todos esses cargos públicos, eu não tenha feito nada. E olha que eu fiz muita coisa. Vou citar um exemplo para você, no início da minha vida, eu que plantei em Campos as hortas comunitárias, plantei mais de 300 hortas comunitárias em Campos, eu implantei o PROCON de Campos, eu que trouxe para Campos a primeira academia de ginástica ao ar livre, no Jardim São Benedito, depois se espalhou pela cidade, em outros bairros. A BR-101 era dada como rodovia da morte. E eu, como deputado federal, fui quem consegui, através de uma ação minha no Congresso Nacional, fazer com que o cronograma de duplicação da BR-101, que começaria em 2018, ele fosse antecipado àquela época, mais ou menos ali por 2009, ela começasse, em 2010, começasse o processo de antecipação da sua duplicação, que hoje faltam 40 quilômetros tão somente para que ela seja terminada. E ela não é mais a rodovia da morte. Eu, como deputado federal, consegui a restauração da BR-356. Poucas pessoas sabem qual é a BR. Qual é a BR-356? É a estrada que vem lá de Minas Gerais e chega até São João da Barra. E eu consegui também, na época, com o presidente Lula, fazer a restauração da BR-356. Mas hoje, dado ao Porto do Açu, já há necessidade, inclusive, da duplicação dela. Pouca gente sabe que quem trouxe a UPA de Guarulhos fui eu. Eu que trouxe a UPA de Guarulhos para Campos como deputado. Poucas pessoas sabem disso na cidade de Campos. Eu tive tantos benefícios, por exemplo, para o Jovem Trabalhador, que atendeu a mais de 3.500 jovens em Campos. Fui eu que trouxe para o Jovem Trabalhador, para que pudesse atender esses jovens com estudo, com qualificação profissional e, ao mesmo tempo, recebendo uma bolsa para se qualificar e para se estudar. Eu trouxe para Campos aqui, que poucas pessoas sabem disso, 25 núcleos do PELCS. O PELCS era um programa de lazer e esporte dedicado às crianças e aos adolescentes. E eu consegui atender nesses 25 núcleos que a gente instalou aqui, mais de 11 mil crianças e adolescentes com atividade esportiva, com lanche. Poucas pessoas sabem dessas coisas que é tão maravilhosas que a gente conseguiu trazer para Campos, no período que a gente foi político, quando aqui revitalizei a Secretaria Municipal de Governo, criando o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável, com 54 membros da sociedade civil participando desse conselho e discutindo o futuro da nossa cidade, que infelizmente foi desfeito. Então a gente trabalhou muito. Agora, mais recentemente, o setor sucroenergético de Campos padecia de um problema, porque talvez as pessoas não saibam, com essa questão da precipitação pluviométrica e Campos não ter um processo de irrigação, essa cana ela foi cada vez caindo a sua produção de cana no município de Campos. E chegou a um ponto de que essa cana, que atingia, em média, 12 milhões de toneladas de cana-de-açúcar numa moagem, ela está restrita agora, o ano passado, o ano retrasado, a 1.100.000 toneladas de cana. E ainda com uma boca instalada para processar 4,5 milhões de toneladas. Provavelmente hoje a produção deve chegar a 1.800.000 toneladas esse ano, fruto talvez
desta ação minha tão importante que o povo esperava há décadas. Eu criei o preço mínimo da cana-de-açúcar no Rio de Janeiro, uma lei de minha autoria que subsidia o pequeno produtor. O que acontecia? Ele plantava a cana e ao final da colheita ele às vezes tinha prejuízo. Então, com a nossa lei, você consegue, o Estado hoje tem que subsidiar se houver alteração de preço para que ele não tenha prejuízo. Então o setor sucroenergético hoje está tomando um fôlego porque as pessoas estão voltando a acreditar no plantio da cana e que elas não terão prejuízo em relação a isso por conta do subsídio da cana-de-açúcar. Tanto é que ela deu um salto de 1,1 milhão, está dando um salto esse ano para 1,8 milhão toneladas. Então muita gente não sabe das minhas realizações, do que eu fiz. Eu recebo um convite do presidente André Siciliano, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, para que eu ficasse no Rio de Janeiro ajudando ele. Por quê? E as pessoas não sabem disso. Eu era o gestor da Assembleia. Durante 4 anos eu fui gestor da Assembleia. E como gestor da Assembleia, tive a oportunidade de 2 anos ser primeiro secretário junto com o atual presidente André Siciliano. Fruto do meu trabalho como gestor, o presidente André Siciliano anuncia que nos anos de 17 e 18, quando eu era deputado, e 2019, quando eu já estava lá auxiliando ele, já não era mais deputado, mas exercia um cargo de secretário-geral da mesa diretora da Alerj, houve uma economia de R$1 bilhão. R$1 bilhão eu economizei para a Alerj. E esses recursos que foram economizados na Alerj, oferece hoje, eu e o André Siciliano, nesse trabalho conjunto de parceria que ele fez, o que originou ele me convidar para trabalhar com ele, é que conseguiu ajudar as cidades, quer dizer, os municípios e o Estado, com esses recursos que as pessoas estão vendo. Então, antes de Pudim era uma história na Assembleia Legislativa, e depois a história virou outra. Então, nós conseguimos economizar, conseguimos comprar o Banerjão, que está para ser entregue este ano, uma nova estrutura da Assembleia Legislativa, porque o prédio velho está condenado, o prédio antigo, vai ficar tão somente o Palácio Tiradentes e vai ficar agora, a Assembleia vai se mudar, toda modernizada, no antigo prédio onde funcionou o Banerj, que chamava Banerjão no Rio de Janeiro, fruto das nossas economias, fruto do nosso trabalho sério. Eu, ao sair do grupo político do ex-governador, eu saí porque entendi que aquele projeto não me representava mais. Aquele projeto ele tomou um descaminho por vários aspectos e também virou um projeto familiar. E que a gente combateu no passado. Tinha um ditado que a gente falava lá na época do ex-prefeito de Campos e avô do atual prefeito, que a gente batia pesado nele dizendo o seguinte, é uma parentocracia. O termo que a gente usava era esse. Parentocracia, onde todos os parentes tinham uma posição dentro da prefeitura. E aí eu chego, que lutei contra isso tudo, de repente me deparo de novo no nosso grupo político com uma parentocracia. A prima é deputada, o marido da prima é vereador, o primo é vice-prefeito, o outro primo é vereador, o filho é deputado, a filha é deputada, a mulher é prefeita, ele é governador. Então virou um projeto de família e que não me cabia mais. Eu ajudei a construir um projeto político que não passava por aí. Simplesmente eu resolvi seguir o meu próprio caminho e fui incompreendido pelas pessoas como se eu fosse uma pessoa traidora, nada. Eu só não posso trair a minha consciência. Essa eu não vou trair nunca. Então, quando eu enxerguei que aquilo não me representava mais, eu pedi o meu boné e fui embora, sem briga, sem confusão, sem nada. Inclusive, volto a dizer, novamente, a tese que eu defendia retoma. O filho é candidato a prefeito. Para provar mais uma vez que o projeto é familiar mesmo, de verdade. Então as pessoas hoje estão vendo. Por que não? Será que no grupo político que se construiu ao longo do tempo não tinha ninguém que fosse capaz de ser candidato a prefeito de Campos nesse momento de dificuldade? Não, tem que ter uma grife, né? Que é a grife da família, que usa para todo mundo tem a grife, com o mesmo nome. Então o projeto é o projeto de família, não me representa mais. Não me falta convite para ir embora
para trabalhar em prefeituras, para trabalhar, inclusive no próprio governo do Estado. Eu recebi vários convites pela minha capacidade, pelo meu conhecimento, pela minha seriedade, pela competência que eu tenho de vida pública. Mas não, depois que houve o falecimento da minha ex-esposa, em 10 de julho do ano passado, eu tomei a decisão de abandonar tudo no Rio de Janeiro e vir aqui cuidar dos meus 3 filhos que tenho com ela. E nisso que eu chego a Campos de volta, eu vejo a cidade virada de cabeça para baixo. Então, eu que lá atrás dei o suor, sacrifício, para que o povo de Campos pudesse avançar, evoluir, ter um serviço público de qualidade, vejo que todo aquele trabalho, todo aquele esforço foi jogado fora posteriormente. Então, hoje, Campos não tem uma saúde de qualidade, não tem um transporte eficiente, não tem uma educação que nos dê segurança de futuro para as nossas crianças, não tem geração de emprego, abandonaram a questão do agronegócio, da agricultura familiar. A grande indústria de Campos está debaixo do nosso nariz, que é o agronegócio e a agricultura familiar, em que, ao longo do tempo, por conta da questão dos royalties do petróleo, foi jorrando, e as pessoas abandonaram a sua principal atividade econômica, que era o agronegócio e a agricultura familiar. Óbvio, levando em consideração o setor de serviço, que é importante em Campos, o comércio, a indústria existente, a questão do turismo pouco explorada. Então, eu me senti na obrigação de aceitar um convite que me foi feito, depois de ter essa passagem toda pela vida pública, de já ter sido vereador, já ter sido deputado estadual, deputado federal, serviço-prefeito, ter assumido a prefeitura. Eu achei que eu tinha a obrigação de aceitar o convite para ajudar o futuro prefeito a construir, a quebrar o retrovisor. Temos que quebrar esse retrovisor do passado e Campos agora é olhar daqui para frente. Construir uma nova história, construir a sua própria identidade, reconstruir a sua própria identidade, perdida ao longo do tempo das últimas administrações, em especial dessa última gestão que está aí. Por isso é que eu digo muito nas pessoas, poxa, Pudim, por que você escolheu o doutor Bruno para ser o seu candidato a prefeito? Eu digo a eles com muita simplicidade, com muita sinceridade. Olha, você encontra no mercado aí grandes economistas, grandes gestores de saúde, grandes gestores de educação, gestores de meio ambiente, mas você pouco encontra pessoas especialistas em gente. Poucas pessoas especialistas em povo. Poucas pessoas que tiveram a vida e o histórico que o Dr. Bruno tem. O Dr. Bruno é um menino que nasceu em Murundu. Eu faço diversas reuniões à noite e pergunto às pessoas, vocês conhecem, vocês sabem onde é que fica Murundu? Ninguém sabe. Quando aparece um ou dois, timidamente. E eu tenho que explicar que Murundu é um subdistrito entre Vila Nova e Morro do Coco, que foi onde ele nasceu e depois foi criado em Vila Nova e passou por todas as dificuldades que uma pessoa humilde passa. E o que as pessoas chamam de case, ou seja, o que ele apresentou de sucesso, passou pelo sacrifício. Então, só quem passa pelo sacrifício de começar a trabalhar aos 11 anos, só quem passa pelo sacrifício de ter andado de ônibus, de ter usado a saúde pública, de ter necessidade de usar o crédito educativo, de perder o pai ainda no início da faculdade, e a mãe, 2 mulheres, terem que segurar a barra da casa para que ele pudesse continuar os estudos e ele ser um vencedor e se transformar num médico, que é o sonho de toda a família, é que o seu filho ele possa se formar, ele possa ser um médico, ele possa ser um dentista, ele possa ser um engenheiro, ele possa ser um advogado, ele possa ser um professor. Esse é o sonho. Então, o Dr. Bruno, a escolha que eu fiz pelo Dr. Bruno para prefeito de Campos, é porque eu não vejo nas outras candidaturas ninguém especialista em absolutamente nada. Não são especialistas nem numa coisa, nem em outra. Embora o Dr. Bruno tenha um histórico que dê a ele esta condição. Porque trabalhou. Trabalhou, tem carteira assinada. Eu não posso admitir que uma pessoa queira como seu primeiro emprego ser prefeito de Campos.
Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender. E uma pessoa que não passou dificuldades. Uma pessoa que não entendeu o que. Nunca andou de ônibus. Nunca estudou escola pública. Nunca ficou desempregado. Ou seja, porque nunca ficou desempregado, sabe por quê? Porque nunca trabalhou. Nunca. Estou vivendo à sombra de uma entidade familiar. Os benefícios que nós tivemos lá atrás, eles acabaram. E hoje você precisa de uma pessoa, volto a dizer o que eu estava falando aqui, que não tenha conhecimento sobre economia, que não tenha tanto conhecimento sobre gestão de saúde, que não tenha tanto conhecimento sobre gestão ambiental, mas que se cerque de pessoas que têm esse conhecimento, mas têm um norte. Entender que o governo dele é feito para o ser humano, é feito para as pessoas. E isso é o Dr. Bruno. Um ser humano fantástico, maravilhoso, que a vida inteira cuidou de gente, cuidou das pessoas. E é isso que Campos precisa. E não um aventureiro qualquer desses aí, que dessas aventuras que eles estão tomando por aí, pegue o município de Campos, uma cidade maravilhosa, com mais de 4 mil quilômetros quadrados de extensão, com mais de 500 mil habitantes, que tem aqui peculiaridades como no interior, como na Baixada, como aqui em Baururaí, indo para o Rio de Janeiro, que tem a particularidade, a cultura do povo de Guarulhos, que é um povo maravilhoso, e aqui do centro da cidade também, da Pedra. Então, essas pessoas quererem usar esse povo como trampolim para os seus projetos políticos, isso não é inadmissível. São 3 requisitos que eu considero requisitos fundamentais para uma pessoa ocupar um cargo público. Primeira coisa, ela tem que ser vocacionada. Ela tem que ter vocação para ocupar um cargo público. O que eu não vejo desses meninos que aí estão. Estão vivendo à sombra da família, do nome da família. Segundo, precisa ter vontade de servir ao povo. Eu não vejo nenhum deles manifestar, ou que tivesse manifestado durante o tempo, ao longo da sua vida, esse desejo de servir as pessoas. Porque eu pergunto, se tinham vontade de servir as pessoas, por que não as serviram antes da política? Porque o Dr. Bruno serviu. É um menino médico novo que nunca cobrou uma consulta. É um servidor público concursado que nunca cobrou uma consulta. Isso é um dom. Você gostar, querer servir a pessoa. E terceiro, não menos importante, é que seja uma pessoa extremamente ética. Então, essas pessoas não são éticas, porque todas elas têm um projeto pessoal em que não se encaixa o povo de Campos. O povo de Campos não se encaixa no projeto que elas têm. Já diferentemente do Dr. Bruno, o povo de Campos se encaixa perfeitamente nos planos que ele tem para a vida, porque isso é a vida dele. Não, ele é uma pessoa que é vocacionada, ele é uma pessoa que tem o desejo de servir, vontade de servir, já vem servindo, e é ético ao ponto de não usar a Prefeitura de Campos para trampolim para outros voos. Então essa é a minha escolha pelo Dr. Bruno. E eu não tenho assim, qualquer tipo de constrangimento das pessoas ter passado por um julgamento eleitoral agora recentemente para prefeito e ter tido uma votação pequena. Porque, para mim, o que vale é o meu conhecimento. O que vale é eu ter 35 anos de vida pública e não responder a um processo. Sendo um político ficha limpa. E ter relacionamento. Então eu quero colocar todo esse cabedal de conhecimento que eu tenho, da minha experiência, da minha capacidade, do meu relacionamento com as pessoas do mundo político a serviço do povo de Campos. Esse é o meu objetivo, ajudar a minha cidade a sair dessa situação que ela se encontra. Então a minha proposta, junto ao nosso querido prefeito, se Deus quiser prefeito, o Dr. Bruno, é quebrar o retrovisor, não olhar para trás e olhar para frente. Um novo futuro para Campos, uma nova história, porque Campos tem condições de sair dessa situação em que ela se encontra, que tão somente depende de vontade política, de seriedade, de honestidade das pessoas, porque, infelizmente, torraram
destruíram a nossa cidade no período que ela teve maior bonança, que foram os recursos do royalties do petróleo. E se você observar hoje, o que se restou de todo esse dinheiro, de todo esse recurso? Dor e sofrimento. E eu ainda vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro sobre uma questão que me aflige, que diz o seguinte, olha, royalties do petróleo, bênção ou maldição? Essa é a questão. Nós chegarmos à situação que nós chegamos hoje, com tanto dinheiro, então os royalties do petróleo foram uma bênção ou foi uma maldição para o povo de Campos ter se acomodado e de você hoje não lembrar, você não conseguir trazer à memória uma lavoura que não seja de cana para que você possa contemplar. Eu não consigo. Tem 4.000 quilômetros quadrados de extensão. Fez com que as pessoas abandonassem o campo. Fez com que as pessoas abandonassem, vindo atrás de uma questão chamada royalties do petróleo aqui na cidade, entulhando a periferia de gente, e esse sonho acabou. Houve um afastamento muito grande. Então, é o que eu volto a dizer, que quando eu falo de bênção ou maldição, ela criou nas pessoas uma expectativa. Vamos fazer uma comparação da Serra Pelada. Ela criou uma expectativa da pessoa enriquecer através de uma coisa que não poderia enriquecer ninguém. Poder público, quer seja prefeitura, quer seja governo do estado ou governo federal, não é gerador de emprego. Quem gera empregos é o empresário. É o micro, é o pequeno, é o médio, até o grande empresário, são eles que geram emprego. E aqui em Campos, o grande empregador durante anos e anos e anos foi a prefeitura. Inclusive empregador de pessoas para não fazer nada. Então, consumia o dinheiro, eram parasitas do dinheiro público. Isso virou uma febre aqui em Campos, que as pessoas só pensavam no processo eleitoral. Não pensavam no processo político de evolução. Por isso que eu estou falando, cada um foi abandonando. É quando você surgiu, por isso que eu fiz esse comparativo da Serra Pelada. Ah, tem ouro. E vamos correr lá para a Serra Pelada. Ó, tem royalties. Vamos largar tudo aqui na roça e vamos correr atrás lá, porque a prefeitura hoje tem possibilidade de nos socorrer. E foi isso que aconteceu. Abandonaram tudo. E agora, se você não reverter isso, que eu acho que a grande saída para Campos, que a grande indústria está debaixo do nosso nariz, que é o agronegócio e a agricultura familiar, nós vamos continuar patinando. É você pegar um recurso que ele é finito e aplicar ele na economia autossustentável. E o que a gente precisa aqui para Campos? Tem tudo. Tudo, Militão. Nós temos estrada, nós temos energia, nós temos água, nós temos assistência técnica, nós temos um grande acervo de conhecimento através da UENF, através da Universidade Rural, através do Colégio Agrícola, da Fundenor. Nós temos aqui um acervo de conhecimento fantástico. O que falta é vontade política de investir no agronegócio e convencer as pessoas. Agora, você só consegue convencer as pessoas a retornar ao campo se você der a elas condições materiais para que ela possa voltar a produzir e criar uma grande rede de proteção social para a família. Porque de nada vale você chegar e fazer um grande movimento de agronegócio, de agricultura familiar e tentar reverter esse êxodo se você não proteger a família do agricultor. Dando a ele escola para o filho dele, dando a ele saúde que ele possa ter, dando a ele as condições de creche. Então, se você não criar uma rede de proteção para a família dele pressiona ele voltar para a cidade, ele vai largar tudo de novo, vai voltar. O restante é você fazer essas parcerias público-privadas, onde os setores que Campos tem. O setor de serviço é importante em Campos. Você precisa promover aqui entendimento com o setor de hotelaria. Os hotéis de Campos não têm nenhum tipo de apoio, porque não tem turismo. Campos tem Lagoa Feia, Campos tem Lagoa de Cima, Campos tem Lagoa do Vigário, Campos tem Farol de Santo Tomé, Campos tem Cachoeira de Bocotó. Campos tem tanta coisa maravilhosa e que o campista não conhece. O próprio campista não conhece isso. Então uma coisa está interligada com a outra. Quem você traz para cá para poder fomentar essa indústria do turismo que é maravilhosa? Nada.
E, consequentemente, você trazendo turista, você movimenta os hotéis, você movimenta os restaurantes, que são setores de prestação de serviço. Então, como é que você pode hoje falar em Campos, se Campos está trazendo tudo de fora para vender aqui? Ou seja, Campos não está produzindo. Mas por que não produz? Não tem incentivo, não tem fomento, não tem um olhar do poder público voltado para a produção dos produtos que nós vamos comercializar aqui, sem a necessidade, obviamente, de trazer todos os produtos de fora, como você acabou de relatar aqui. Então, essa modernidade que nós vamos viver agora é ver que Campos consegue sobreviver sem os royalties do petróleo. Aqueles que dizem que Campos não vai sobreviver sem os royalties do petróleo é uma pessoa que está, obviamente, pensando negativamente e que quer continuar ainda na dependência. Todo mundo tem que ir à luta agora. E eu acho que essa é a grande sacada do Dr. Bruno, envolver toda a sociedade de Campos nesse processo de retomada. Esse é o meu desejo no meu coração, de ajudar o Dr. Bruno nisso. A dizer o seguinte, olha, fulano de tal, você que tem um comércio aí, você é responsável por Campos também. Olha, fulano, você que é da indústria aí, vem para cá, porque nós temos capacidade aqui de recuperar Campos. Nós somos capazes. Nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo trabalhador. E a mim, cabe tão somente colaborar com a minha cidade. Eu quero ajudar. Se o povo entender que eu posso ajudar pelos cargos que eu ocupei, pela experiência que adquiri, por exemplo, eu aonde vou tenho portas abertas. Eu fui deputado com o presidente Jair Bolsonaro, não teria qualquer tipo de dificuldade em bater na porta do Bolsonaro com o Dr. Bruno para dizer que ele precisa socorrer a cidade de Campos com recursos federais. Não teria qualquer dificuldade bater na porta do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, do qual também fui deputado durante 4 anos, para que pedir que o Congresso Nacional possa se mobilizar, por exemplo, na questão da defesa dos royalties do petróleo, que será um caos não para Campos, mas para o Estado do Rio de Janeiro, se houver a perda dos royalties do petróleo. Não terei qualquer constrangimento em estar junto com o doutor Bruno no Congresso Nacional, capitaneado pelo Rodrigo Maia, que inclusive é um deputado presidente da Câmara, mas do Rio de Janeiro. Não terei qualquer dificuldade em pegar o doutor Bruno e buscar apoio do governo do Estado, através do atual governador, Cláudio Castro, que é o vice-governador e governador em exercício, do qual tenho um bom relacionamento, ele já foi vereador na cidade do Rio de Janeiro, e também não terei qualquer dificuldade de estar junto com o deputado Rodrigo Bacelar, aqui de Campos, porque infelizmente Campos tinham 4 representações políticas como deputado estadual e infelizmente perdemos 2 para essa doença terrível chamada Covid-19, que ceifou a vida do João Peixoto, ceifou a vida do Gil Viana. Então a nossa representação política na Assembleia Legislativa hoje está reduzida a 2 deputados, dos quais um deles é o Rodrigo Bacelar. Eu não terei qualquer dificuldade, junto com o Rodrigo, fazer gestões junto ao governo do Estado, porque me relacionei 6 anos como deputado estadual com todas essas pessoas. Então o meu intuito de ser vereador em Campos é exatamente esse. É de, na medida do possível, ajudar a população de Campos, retribuir ao povo de Campos tudo o que ele me deu. O povo de Campos foi que me colocou como vereador, que me colocou como deputado federal, me colocou como deputado estadual, me colocou como vice-prefeito. E eu acredito piamente que nós vamos sair disso, a despeito do que fizeram com a gente. As últimas gestões, elas foram gestões que não olharam para as pessoas. Então, eu acho, honestamente, Campos tem jeito. Campos tem jeito, doutor Bruno, prefeito.